Dá pra dizer que o cineasta americano Ari Aster, com o Hereditário, o Midsommar e agora com Bo Tem Medo, acabou de realizar uma trilogia das doenças mentais. São 3 filmes que abordam personagens que estão, obviamente, sofrendo com a sua mente. É claro que eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, e a maioria da audiência também não é, então o objetivo não vai ser diagnosticar os personagens, mas apenas usando o conhecimento que a gente já tem, o conhecimento popular, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu aprendi dessa obra, que, como eu falei, é muito coerente. Dentro da filmografia do diretor, ela faz um mergulho, ela promove uma viagem interior, subjetiva, por um longuíssimo, e é longuíssimo mesmo, porque o filme tem 3 horas de duração, surto psicótico de seu protagonista. É claro que não dá pra simplificar tudo nisso, mas essa é a maneira que eu descreveria a experiência, e é um filme no qual, claro, o Ari Aster vai usar tudo que ele tem à disposição, a fotografia, a direção, as atuações dos atores, os cenários, pra gerar uma experiência que é angustiante e que coloca a gente na pele daquele protagonista ansioso e que tem outros problemas mentais também. E a chave para que você consiga ler a narrativa é a chave de entender que boa parte do que você vai ver no filme é simbolismo e é subjetivo. A gente vai mergulhar na mente daquele cara e não necessariamente naquilo que está acontecendo concretamente ao seu redor. Bo Joaquin Phoenix é um homem solitário e ansioso que recebe uma notícia trágica. Ele então precisa viajar para a casa da sua mãe, mas o trajeto se transforma em uma viagem surreal por sua subjetividade obsessiva. O título do filme é Bo Tem Medo, e no começo do filme, o primeiro bloco do filme, que dá pra gente chamar de primeiro ato também, que é toda a parte que a gente assiste ao protagonista no apartamento dele, e é claro que ele sai pra comprar uma coisa ou outra, ele vai à consulta do psiquiatra, volta pra casa, mas todo esse primeiro bloco dá pra gente chamar que é um bloco em que a gente vai descobrir um monte de medo que esse cara tem. Então ele começa a fazer um retrato de um homem obsessivo, de um homem que tem vários toques, de um homem que tem muita ansiedade, e essas ansiedades vão ser materializadas muitas vezes do ponto de vista sonoro e também visualmente. Isso coloca sim o protagonista talvez num espectro ali de esquizofrenia. Tem muitas coisas que ele tá experimentando com os seus sentidos e que não estão realmente ali, mas mesmo aquelas que talvez ele não esteja experimentando são colocadas pra gente ter acesso. Por exemplo, tem uma hora que passa uma aranha e é num lugar ali do campo que o cara não tá vendo, mas a gente tá recebendo esse monte de informação e a gente começa a entrar nessa atmosfera, a gente começa a entrar nesse sentimento de constante angústia, de constante pavor no qual esse cara vive. A gente vê, por exemplo, como alguns medos e algumas obsessões dele começam a se materializar na nossa frente. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Ele volta do psiquiatra que fala pra ele que ele precisa tomar um remédio com água, ele não pode tomar sem água. E é claro que a mente obsessiva, a mente compulsiva, a mente ansiosa vai transformar uma informação simples numa tempestade. Ele vai fazer aquilo muito maior do que deveria ser. Ele interpreta aquilo como se ele fizesse isso uma vez ele fosse morrer, e é claro que isso vai começar a colocar os obstáculos que a gente vai começar a assistir esse cara tentar ultrapassar. Então ele vai gerar problemas pra si mesmo, principalmente pelo que tá na mente dele, ou por como a mente dele lê a realidade, do que pela realidade em si. Então ele vai sair naquele surto pra comprar água, porque senão ele vai morrer. Ele já tomou o remédio e agora ele precisa tomar com água. Da mesma maneira, quando ele vê na televisão, por exemplo, uma notícia sobre um psicopata que tá solto na cidade e que fica pelado e que mata as pessoas com uma faca, é óbvio que da próxima vez que esse cara ir pra rua, a gente vai ver esse cara ali no bairro dele. Por falar nisso, o bairro no qual o protagonista mora é um bairro muito improvável. Desde o começo do filme você já sabe que aquilo não pode ser um retrato realista de uma vizinhança nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Você tem uma pessoa morta ali no meio da rua e que não sai dali, tem sempre aquele cadáver ali que não se decompõe, mas a pessoa continua ali. Tem pessoas que estão sempre observando o protagonista, parece que ele tá sempre sendo seguido, ele foge das pessoas muitas vezes. E como eu falei anteriormente, pensando num cara que tá dentro de um espectro esquizofrênico, é óbvio que essa sensação constante de ser perseguido é uma das principais manifestações da esquizofrenia, assim como as fantasias e os delírios auditivos, porque normalmente o que os psiquiatras dizem é que fantasias e ilusões visuais
visuais são mais uma questão de saúde física, enquanto os delírios auditivos são mais uma manifestação da mente mesmo, já são do campo da psiquiatria. E é claro que esse cara vai ter as duas coisas. A gente pode dividir o filme em 4 blocos. Esse é o primeiro bloco que eu falei. Agora, o segundo bloco, que aí vai começar a jornada física do protagonista, esse deslocamento dele até a casa da mãe, vai transformar o filme numa espécie de road movie, mas esse road movie vai perseguir, prestem atenção nisso, sonhos, lembranças, medos, delírios que habitam o interior da cabeça desse cara. Então, a gente não vai participar de um road movie que realmente tem coisas acontecendo e a gente não precisa ficar pensando na lógica das coisas. Nossa, mas por que que ele veio disso para aquilo? E o que que aconteceu aqui? Que coincidência. Porque a chave para ler o filme é entender que a gente tá num filme 100% subjetivo. É claro que tem coisas que são reais, entre aspas, aqui, mas não acho que seja válido, não acho que valha a pena ficar pensando, nossa, mas isso é mental dele ou isso é real? Porque boa parte do que a gente vai ver são manifestações de todos esses fenômenos mentais que esse cara experimenta, e é por isso que muitas vezes essas cenas pulam de um lugar para o outro, porque é assim que a cabeça funciona. O segundo bloco do filme vai ser o bloco em que ele vai ficar hospedado na casa daquele casal, que é protagonizado pelo Nathan Lane e pela Amy Ryan, e lá tem várias coisas que vão acontecer que vão lembrar muito uma espécie de internação numa instituição psiquiátrica. Se vocês prestarem atenção, não só ele vai ter também aquelas pessoas que ficam ao redor, tem um cara lá que provavelmente também tem algum problema mental, que fica observando ele de fora e que persegue ele às vezes, o que não só tá mais uma vez representando um medo, uma paranoia de ser perseguido que ele já tem, como também vai indicar que talvez aquele lugar seja também habitado por outros pacientes psiquiátricos e que inclui a filha do casal lá e que vai fazer aquilo que vocês veem que ela faz durante a estadia dele lá. Tem momentos, por exemplo, em que o cara que é um psiquiatra, vivido pelo Nathan Lane, vai tentar convencer o Bo a ficar ali, vai tentar ficar adiando a ida do Bo, e o Bo querendo ir embora, porque em teoria, na cabeça dele, ele tem que ir lá pra ver a mãe, porque a mãe provavelmente morreu. Esse medo de perder alguém, de alguém morrer, da mãe morrer, também se materializa através da ansiedade que esse cara tem. A terceira parte do filme vai ser a parte que ele vai passar naquela floresta, onde ele vai assistir aquela peça, e aí é muito legal, porque pode ser que aquilo seja uma memória do Bo, pode ser que seja uma peça realmente que ele assistiu e que tá muito marcada na cabeça dele e que ele jamais esqueceu, e também é uma manifestação comum em esquizofrênicos de assistir a um filme, de ler um livro, de ouvir alguém falando alguma coisa e ele achar que é sobre ele, e pode ser que isso esteja misturado ali, né? Uma memória que ele tem de uma peça e realmente ele começar a achar que aquilo é sobre ele, e ele vai passar por um processo ali de provavelmente, tá, gente? Eu tô explorando aqui as possibilidades, me baseando nos elementos que o filme me dá e na minha interpretação que eu fiz desses elementos e da condução da história. Pode ser que nessa sequência ele extrapole essa lembrança que ele tem para uma ficcionalização, para uma construção subjetiva de uma imaginação de talvez uma vida que poderia ser diferente da dele. A gente vê que ele é um cara muito solitário, a gente sabe que ele é um cara virgem, a gente sabe que ele não teve nenhuma experiência sexual, ele é um cara que vive uma vida bastante isolada, com todos aqueles medos, ele tem um medo muito grande de perder a mãe, mas ao mesmo tempo, e eu vou falar isso um pouquinho mais daqui a pouco, ele se sente muito reprimido por ela, mas naquele momento ele se permite imaginar uma vida na qual ele teria 3 filhos, na qual a realidade dele seria totalmente diferente do que realmente é, tanto que quando ele volta pra si, é o momento que um dos filhos pergunta, ué pai, mas se você nunca transou, como que você teve 3 filhos? E isso seria até, e aqui eu vou abrir um parênteses e me permitir viajar um pouquinho mais, seria uma brincadeira talvez com a Virgem Maria, mas isso é só especulação. Mas também um bom link pro quarto bloco do filme, que é quando realmente ele vai estar na casa da mãe dele, e a gente vê também durante o filme várias lembranças, vários flashbacks que ele tem lá com a mãe, por exemplo, num hotel, e aí ele vai conhecer aquela menina pela qual ele se apaixona, e quando ele tá lá na casa da mãe, pensem comigo, gente, é óbvio que esse cara tem um problema muito grande com a mãe e ele tem essa dupla conexão com ela. Ao mesmo tempo que ela é responsável por uma repressão muito grande, pelo menos pra ele, subjetivamente, ela tem um lugar muito grande na vida dele. E é só quando ele acredita que a mãe morreu, é só através da
materialização da morte da mãe dentro da cabeça dele, que ele consegue se permitir, por exemplo, fantasiar em realmente transar com a moça que cresceu, que é aquela menina da infância dele, que é vivida pela Parker Posey. Ou seja, eu interpreto aquele momento como um momento de fantasia, e mesmo na fantasia, ele é tão culpado, ele tem um sentimento de repressão, de autocensura tão grande, que ele vai ter aquela fantasia e ele vai alternar entre o desejo, entre dar vazão para esse desejo e ter medo de morrer, ter medo das consequências que aquilo pode causar. E tanto que naquela fantasia dele, ele não morre, mas quem morre é a mulher. E aí, olha que legal, gente, logo no momento que ele acaba de transar com a mulher, é o momento que a mãe aparece no quarto, revela que ela não está morta. Ou seja, se só foi possível que ele representasse aquela fantasia acreditando na morte da mãe, é com o final da fantasia, é com a eliminação de qualquer coisa sexual da cabeça dele que ele pode pensar na mãe de novo, como acontece ali. E essas coisas estão diretamente relacionadas. Em um dos flashbacks, lá quando a menina tá sendo puxada pela mãe pra ir embora e ela pede pra ele prometer que ele vai esperar por ela, a mãe, logo depois que a menina vai embora, começa a dar conselhos imediatamente pro menino sobre o tipo de cara que ele precisa ser pra ter uma mulher, pra ser amado, etc. Ou seja, na cabeça desse cara, tudo aquilo que ele poderia ser sexualmente ou romanticamente tá preso a essa ideia que a mãe colocou na cabeça dele. Essas coisas estão ligadas muito diretamente. Aí depois vai ter no final um epílogo lá, que vai ser o clímax do filme, na verdade, em que a gente vai ver uma espécie de julgamento. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a simbologia dessa parte, mas é claro que a gente tá vendo o protagonista no centro ali, que ele tá naquele barquinho, cercado por uma audiência e sendo julgado ali com testemunha e tudo. Eu acredito que aquilo seja, sim, uma representação da nossa experiência cinematográfica, porque a gente pôde entrar na cabeça desse cara e vamos criar os nossos próprios julgamentos, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que simboliza o que, porque eu acho que ali é o momento que o filme vai para alegoria de uma maneira ainda mais livre. Durante todas essas etapas do filme, o Ari Aster vai usar imagens subjetivas, câmeras que mostram aquilo que o personagem tá vendo, né? Câmera subjetiva, porque ele vai nos colocar muitas vezes no lugar do personagem, pra gente sentir todo o pavor, toda a angústia, toda a insegurança dele. Vai usar também várias assombrações, entre aspas, sonoras. O trabalho de som desse filme é maravilhoso, que também vai nos deixar muito apreensivos, assim como o protagonista está. Ele vai alternar entre enquadramentos que são mais fechados, mais distanciados, em lugares que são mais cheios de bagunça, né? Enquadramentos que são mais entulhados e que vão despertar aquela germofobia maior do protagonista. Em outros momentos, a gente vai experimentar toda a angústia que ele tem, o medo que ele tem de sofrimento físico, e o Ari Aster vai variar a estética dele de acordo com o momento do filme. Cada bloco desses 4, 5, vai se considerar o clímax lá no final, tem uma estética completamente diferente, como se fossem quase filmes diferentes. Tem até uma animação ali, e é legal que naquele momento do teatro, a peça de teatro se transforma numa animação, o que seria muito coerente com a minha interpretação de que uma peça que realmente faz parte do imaginário dele, que talvez ele tenha assistido um dia, se transforma ou abre espaço para uma elucubração sobre um possível cenário de uma vida alternativa que ele poderia ter. Ou seja, é uma experiência muito rica. Você pode assistir ao filme e tirar algo completamente diferente do que eu tirei. Você pode ter uma outra interpretação. O que você não pode dizer é que o filme tá sendo preguiçoso, é que o filme tá sendo óbvio, porque se tem algo que dá pra elogiar do Ari Aster, e eu acho que muita coisa, eu acho que é um grande filme, é que ele sempre confia no espectador. Ele não tem medo de mergulhar na subjetividade do protagonista, ele não tem medo de investir em simbolismos, de investir numa narrativa que é toda fragmentada, justamente para emular a fragmentação da vida mental e estruturas psicológicas do protagonista. Ele confia na gente e isso representa uma experiência que jamais é entediante. Ela tem um ritmo, inclusive, muitas vezes inebriante, às vezes dá uma desacelerada, mas normalmente é um filme muito rápido, é um filme muito ágil e que pode ser lido de uma forma muito mais coerente e muito mais coesa se você interpretar a partir do ponto de vista de que você está adentrando
adentrando a psique do protagonista e não acompanhando uma história literal. E aí eu quero que vocês me digam aqui embaixo, vocês gostaram do filme, não gostaram? Vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Vocês têm uma outra interpretação da história? Me diz aqui embaixo que eu quero muito saber. E claro, não se esquece de dar um like nesse vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal. E não se esquece de clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo que eu acho que vocês vão gostar de assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!